Sem perdão não há futuro. Se eu não perdoar aquele que matou meu pai, se eu não perdoar aquele que matou minha mãe, se eu não perdoar aquele que matou os meus filhos, nem eu vou conseguir viver. Eu vou estar morto também. Boa noite, meus irmãos. É um grande privilégio, mais uma noite, estarmos reunidos aqui no nome do Senhor Jesus para louvar, agradecer, glorificar o nome daquele que um dia nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Jesus Cristo, nós te amamos, Senhor. Tantas bênçãos, tantos milagres que nós temos visto e nós sabemos que o poder de Deus é infinito sobre todos nós. E nós oramos e Ele nos responde. Eu quero orar em especial pela vida da Aida e pela vida da Dislene, que eu nunca esqueço disso, que o Senhor possa restaurar esses corações e que possa glorificar o nome dele sobre essa situação. Nós sabemos que muitas coisas que acontecem conosco não passam de frutos das nossas próprias sementes. Estava comentando isso com o Jonathan e tem coisas que nós vamos carregar, como eu sempre falo, o resto da vida, mais 3 dias. São coisas dos erros que nós cometemos, Deus já nos perdoou, é o que as pessoas não entendem. Deus perdoa o pecado, mas as consequências do pecado nós temos que carregar ele o resto da vida. Então, que Deus nos dê força para que a gente possa continuar caminhando, né? Segundo a vontade dele. Em nome de Jesus. E já tem algumas semanas que Deus tem ministrado algo no meu coração e não para. Não para de falar comigo sobre isso. Eu falei com uma das nossas irmãs sobre isso. Em 1980 e alguma coisa, 84, 83 mais ou menos, né? Jonathan nem aqui estava. Existia uma política na África do Sul que chamava Apartheid. Apartheid é que separava, porque a África do Sul foi colonizada pela Inglaterra. E lá só tinha negros. Então os negros eram separados dos brancos. Por isso chamava Apartheid. E Nelson Mandela estava preso, porque ele era filho de um dos líderes religiosos daquela época, um negro, e prenderam ele, não sei, por 20 anos. Em 1984, ele foi solto da prisão e foi eleito presidente da África do Sul. E lá naquele local tinha uma pessoa chamada Desmond Tutu. Desmond Tutu. Ele era um bispo anglicano. E ele falou uma frase célebre. E ele ajudou tremendamente a restauração daquele país, que passava por uma guerra civil monstruosa, separando preto de branco. Ele disse uma coisa: sem perdão não há futuro. Em 1984, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Foi um homem de uma sabedoria, mas a sabedoria dele vinha de Deus. E isso tem sido ministrado no meu coração, porque a maioria das vezes, o perdão mesmo, a gente tem que dar para nós. Nós temos que nos perdoar pelas coisas que nós fizemos. Muitas vezes eu lembro de coisas que eu fiz, eu tenho vergonha de mim. Eu tenho vergonha das minhas atitudes. Mas eu já fiz, não tem jeito de eu voltar para consertar. Eu tenho que me perdoar. E esse processo é um processo lento, demorado.
Porque no caráter do homem, ele sabe o que é certo e o que é errado. Então ele comete um erro e quando o Senhor toca o coração dele através do Espírito Santo, ele tem uma tremenda dificuldade, porque o Senhor constrange o coração do homem, porque ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então o homem fica totalmente com os braços caídos. Foi o que aconteceu comigo. Ninguém escapa. Uma hora vem para todo mundo. O que passa? No momento oportuno, ninguém está procurando a Deus. Ninguém procura a Deus. Deus que encontra a gente. Assim foi comigo, assim é com Jonathan, assim com a Silmara, assim com 99%. Assim foi com Paulo. Paulo estava procurando, mas procurando para matar. Entendeu? Aqueles que seguiam o caminho. Então, esse processo, sem perdão não há futuro. Se a gente não conseguir nos perdoar, a gente não consegue ir adiante. A gente não consegue caminhar. A gente não consegue receber o perdão que Deus já nos deu. Mas isso, como ele era um bispo anglicano, ele usou isso da palavra de Deus para falar. E eles restauraram a África do Sul. O apartheid continuou ainda por algum tempo e o Nelson Mandela, ele foi um ótimo presidente e ele foi melhorando a África do Sul e realmente a África do Sul é um outro tipo de país, é outro país, não existe mais essa política do apartheid. Mas o que aconteceu? Então quem apartou, ele tinha que ser julgado e ser morto? Foi aí que entrou Desmond Tutu. Sem perdão não há futuro. Se eu não perdoar aquele que matou meu pai, se eu não perdoar aquele que matou minha mãe, se eu não perdoar aquele que matou os meus filhos, nem eu vou conseguir viver. Eu vou estar morto também. Então, essa questão é o que eu queria trazer para os irmãos. Queria trazer para os irmãos, para falar com os irmãos sobre isso. Porque quem já leu a Bíblia várias vezes, ou quem leu a Bíblia uma vez, sabe que a Bíblia conta a história de um povo de Deus. O povo hebreu, os judeus, a Bíblia vem contando a história do povo de Deus. E o povo de Deus, eles buscavam por perdão, como todos buscam por perdão. Buscava por perdão. Mesmo servindo a Deus, uma hora o cara fazia uma errada e aí o que ele precisava? Então eles vieram de geração em geração. Sacrifício atrás de sacrifício. Obra em cima de obra. Mas só que, como que o perdão ele só procede de Deus, ele é gerado no coração de Deus, precisava que a justiça viesse através de Deus e não de obras e nem de sacrifícios. Então aí foi a hora. Romanos, nós já falamos sobre isso, Romanos capítulo 10, versículo 3 e 4. O que aconteceu? Nós falamos isso a semana passada. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus, o que eles faziam? Eles ignoraram a justiça que vinha de Deus. Chegou o perdão, o eterno, perdão eterno. E eles, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeter à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Então, para a justificação daquele que crê. Então, o que acontece? Jesus Cristo,
veio colocar fim a esse tipo, sendo ele o sacrifício perfeito para cumprir tudo aquilo que Jesus Cristo veio fazer, tudo aquilo que a lei exigia do homem, que ele não dava conta de fazer. Ninguém dá conta de cumprir a lei. A lei é boa? É. Mas quem que dá conta de cumprir? A não ser Jesus Cristo. Ele veio e cumpriu a lei por nós. Ele pegou, se sacrificou por nós, pegou esse sangue precioso, apresentou diante de Deus e nos comprou. Ele nos comprou. Foi isso que aconteceu. Então, o que é que Deus falou com Desmond Tutu? Sem perdão não há futuro. Não existe futuro para nada, para relacionamentos. Quantas vezes você e Laura brigaram de gato e cachorro até não sei quanto? E sempre o problema era de um e de outro. Sempre o problema era de um e de outro. Ah, não, esse que tem um problema, esse que tem... Todos nós temos isso. Todos nós temos isso. Mas a partir do momento que houve um perdão, se arrumou. Então, o que nós temos que entender é que Jesus Cristo, quando ele entra na vida de alguém, de verdade, né? Não fake news, né? Quando ele entra de verdade na vida de alguém, ele arranca o eu. Ele tira fora aquele eu, os conceitos, os preconceitos que você tem com relação à vida. Ah, não, porque eu faço, porque eu aconteço, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Eu era bem assim. Os meus conceitos tinham que prevalecer. Há muitos anos eu sei que o conceito de Deus, os sonhos de Deus para a minha vida é muito melhor do que são os meus. Eu tenho muitos sonhos, mas eu submeto eles a Deus, para que Deus aprove. E no tempo dele, eu pedi a Deus uma companhia que fosse justa, segundo a vontade de Deus, e que não tivesse problema financeiro. Está aí. E quase eu quase estraguei por as minhas mãos. No dia que Deus me mostrou isso, eu comecei a chorar. Chorei e contei para a Silmara. Eu ia estragar, eu ia tirar a estrutura que Deus tinha colocado na companhia. Se eu tivesse feito isso, nós não estávamos onde nós estamos hoje. Por um desejo pessoal meu. Mas Deus, na última hora, me alertou. E eu ia ter que tirar todo o dinheiro da companhia, que era meu, para fazer o meu desejo. Era correto? Sim, era correto, não era errado, não. Mas só que eu tinha estragado o que eu pedi a Deus, que era uma companhia com estrutura financeira, para a gente aguentar porrete do tamanho que fosse. E nós aguentamos. Por quê? Porque Deus nos deu. Então, o perdão, ele vem através do amor de Deus por nós, que é aqui, e ele põe fim no sacrifício. Ele põe fim no sacrifício. O que Jesus fez foi colocar fim no sacrifício. Amém? Hebreus capítulo 10, versículos de 5 a 12. Só para a gente continuar falando do que esse perdão faz com a gente. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, presta bem atenção, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e oferta pelo pecado
não te agradaste. Então disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a vontade de Deus. Primeiro ele disse: sacrifício, oferta, holocaustos, ofertas pelo pecado, não quiseste, nem deles se agradasse, os quais eram feitos conforme a lei. Enquanto acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade, ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecendo uma vez por todas, dias após dia, todo sacerdote apresentava-se exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca pôde remover pecado. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então, acabou o pecado. O pecado já acabou, ele não está mais no mundo. Ele só está no mundo para aqueles que não crêem. O fim da lei é Cristo para a justificação daquele que crê. Você crê, você foi justificado. Essa é o privilégio de você ser perdoado, você conseguir se perdoar. Você queria fazer algum dano quando você tinha Laura e tinha Aida? Não, você nunca quis fazer um dano. É que você não tinha entendimento e você acabou machucando as duas. E ia machucando a você mesmo. E eu? Machuquei a Silmara, machuquei meus filhos, machuquei a Mitiê, machuquei minha filha, Daniela, e continuo machucando. Porque aquilo não se removeu do coração delas. No meu coração foi removido, no coração da Silmara foi removido, no coração do Rodrigo foi removido, no coração da Valesca recebeu ela como tal, mas existiu o pecado. Então, muitas vezes, nós não somos perdoados pelas pessoas, as pessoas não nos perdoam. Do erro, ainda não te perdoa. Por quê? Não tem futuro. Não existe futuro para isso. E o problema é dar nota a nós, porque você tem que consertar. Mas é fruto do que nós fizemos. Mesmo, e outra coisa, fizemos sem entendimento. E Deus falou, e Deus falou que aquilo que nós fizemos sem entendimento, Ele perdoa. E joga no mar do esquecimento. Então aqui está explicado, Jesus fez e uma vez por todas, o único sacrifício, acabou o sacrifício. Amém? E aí, nós vamos para a gente finalizar, nós vamos para Colossenses capítulo 1, versículos de 10 a 14. Porque uma das coisas que as pessoas sempre falam a respeito é que o que Deus requer das pessoas é muito difícil de fazer. Deus põe muita coisa para fazer, e etc, etc. Não. Perguntaram para Jesus um dia, uma pergunta que todo mundo faz, perguntaram para Jesus: o que temos que fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus Cristo respondeu com uma pergunta muito simples: crer naquele que Ele enviou. Só isso.
Não tem obra nenhuma a não ser crer no Senhor Jesus. Quem crê no Senhor Jesus, ele é o quê? Justificado. O fim da lei é Cristo para a justificação daqueles que crê. De todo aquele que crê. Então, o que não crê, não vai ser justificado. O que não crê, não vai ser perdoado. O que não crê, não vai conseguir se perdoar. E continua crendo que está certo. Por que a pessoa não se arruma? Porque ela acha que está certo. Exatamente. A pessoa não se arruma. Ah, não, eu estou certo. Ok. Não tem como você fazer nada. A pessoa segue no mesmo problema. Colossenses capítulo 1, versículos de 10 a 14. E isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor, depois de perdoados, né? Depois de justificados. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Não é reclamando da vida, não. Ó vida, ó azar, ó desgraça, ó... Não. É perseverança, paciência, perseverança com alegria. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Agora vem o ó, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ah, porque o capeta, o Satanás, que não sei quem, vai pegar, vai comer, vai fazer... Para. Para. Satanás? Que Satanás? Ele vive para aqueles que... Ele está lá no mundo, no reino dele. Nós não estamos no reino dele. Olha aqui, você crê nessa palavra? Pois ele nos resgatou. Sabe o que é resgate, né? Vai lá, pega, resgata. E não só isso, ele transportou, ele tirou a gente daquele reino amaldiçoado, aquele reino desgraçado, aquele reino que não tem graça, aquele reino que não tem favor de Deus. O Senhor foi lá e arrancou a gente lá, com raiz e tudo. Sabe o que é arrancar com raiz e tudo? Que não tem como brotar? Ele arrancou e transportou e plantou a gente no reino do Filho amado. E aí ele fala aqui, em quem temos a redenção. Redenção, a saber, o que é redenção? O perdão dos pecados. Aí nós estamos livres num reino maravilhoso onde ninguém põe a mão em nós. Ninguém, nada põe a mão na gente. Por quê? Porque Deus é o nosso Senhor. Como que alguém vai chegar ali e pegar o Jonas? Como que alguém vai aqui, o Rodrigo tem 39 anos. Você quer ver eu virar um monstro? Ataca ele. Para você ver. Vocês que me conhecem, sabem quantas lágrimas eu derramei. Meu filho tem 39 anos, é um homem, é um monstro, é um monstrão. Mas para mim não é. Para mim é meu bebê. Sempre vai ser. Com 30, com 60, com 90. Se eu estiver vivo, vou avançar. Sabe por quê?
Agora imagina se alguém vai botar... Eu que sou um homem que não tem poder nenhum. Agora imagina Jesus Cristo, que quem lê a Bíblia sabe que foi dado a ele todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Não, vamos ajustar isso. Céu, terra e debaixo da terra. E alguém, um Satanás, que foi vencido na morte dele, ele diz que na morte de Jesus ele venceu aquele que tinha poder contra a morte, a saber, Satanás. Como que alguém vai tocar um filho de Deus? Não há possibilidade nenhuma, porque nós já somos remidos, nós somos santificados, não, glorificados, não, santificados. Glorificados nós vamos ser. Quando a gente morrer, nós vamos ser glorificados, porque é um corpo glorificado. Nós ainda não somos, mas vamos ser. Corpo sem sangue. O corpo sem sangue. Nós vamos receber um corpo sem sangue e vamos nos lembrar de nós e vamos viver eternamente juntos. Não é isso aqui não, não é esse tempo aqui não. Tia Silvia, você vai estar com nós também lá, vai estar lá com nós. Vamos viver eternamente, dias após dias, anos após anos, séculos e milênios após milênios. Nós vamos estar juntos. Amém? Esse é o que o Senhor tem ministrado no meu coração sobre o perdão. Sem perdão não há futuro. Nós não conseguimos ter um futuro. E o futuro já veio para nós, que é Cristo. Amém? Glorificado seja o Senhor nosso Deus, que nos amou tremendamente, nos enviou teu Filho maravilhoso e que resgatou nós desse reino que nós vivíamos. Por isso nós somos tremendamente agradecidos ao Senhor. Que Deus abençoe, guarda, fortaleça e que possa ser ministrado pelo Santo Espírito todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém.